saudando a todos os colegas, aos congressistas, desejo boa tarde, e em especial na pessoa do Dr. José Nuzzi Neto e do Dr. Guilherme Provin. Eu saúdo a todos os congressistas e cumprimento especial pela qualidade deste 24º Congresso do IBAP. E me somo também nas homenagens ao nosso eterno poeta Aldir Blanc e a todas as vítimas da pandemia do Covid-19. Igualmente cumprimento meus colegas de painel, o Celso Moggioni, a querida amiga e colega Madeleine Utira, o Dr. Ricardo Camargo e a nossa coordenadora, a doutora Tânia Lotto. E desde logo passo a abordar o tema proposto acerca da relação entre Estado, economia e democracia. O que faço com algumas considerações e uma proposta para contribuir com a efetividade da Carta Constitucional de 1988, considerando o papel do Poder Judiciário diante da Constituição Econômica. Entendida esta como o Estatuto Constitucional da Economia, o qual hoje enfrenta a sua maior ameaça desde a conclusão do processo constituinte, com a crescente legitimação do poder econômico em detrimento da força normativa da Constituição. Neste sentido, também me somo às palavras do Dr. Guilherme Provin, proferidas na palestra de abertura deste Congresso, quando desvelou o fato, hoje público e notório, de que vivemos a destruição da democracia constitucional no Brasil, com o descrédito do processo democrático motivado pelo invocado e socialmente sensível mote do combate à corrupção. A constatação que hoje se faz é de que a Carta de 88, carente de eficácia desde a promulgação, passou a ser um mero pretexto para o decisionismo, o que torna urgente uma ampla mobilização de toda a sociedade em defesa da efetividade da Constituição. Para exemplificar, leio o texto da garantia social assentada no inciso 6 do artigo 7º da Constituição, denominada de cidadã pelo democrata Ulisses Guimarães. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 6, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Como visto, não consta no texto da Carta Maior qualquer ressalva autorizativa para que eventual redução de salário seja efetivada mediante lei, e muito menos mediante medida provisória. Todavia, esta autorização foi concedida pela medida provisória 936 e o Supremo Tribunal Federal a placitou na ação direta de inconstitucionalidade 1625, justamente nesses tempos de pandemia que hoje vivemos. Em sentido diverso, outros países, em nome justamente da imprescindível proteção social, estão determinando a proibição de demissões e reduções de salários. Vai lembrar que o presidente da França, Emmanuel Macron, ainda em março, lembrou que o mercado deve servir à vida e não a vida servir ao mercado, refutando no nascedouro a falsa polêmica alimentada por aqui em carreatas da morte, promovidas em carros de luxo, ocupados por pessoas com máscaras e muito álcool gel, reivindicando a normalidade das atividades econômicas para a imensa população usuária do precário transporte público coletivo. E o que dizer do inusitado entendimento fixado pelo STF, com um efeito vinculante em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 760-931, relatoria do ministro Fux, com fundamento apenas em argumentos de natureza econômica para permitir a terceirização de mão de obra sem qualquer restrição e até mesmo para atividades fins, o que definitivamente deroga os preceitos constitucionais que orientam o equilíbrio entre capital e trabalho ao fundamentar a ordem econômica, abre aspas, na valorização do trabalho e na livre iniciativa, fecha aspas, conforme consta na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 4º e no caput do artigo 170. Consagrando, portanto, em definitivo no Brasil o império do capital e anulando qualquer possibilidade de proteção do trabalho. Mas o maior golpe ainda não se consumou. E o lamentável episódio do impeachment, em nome da memória do torturador Carlos Brilhante Ustra, ainda está latente e pode bem ser ilustrado pela ousadia do texto do jurista norte-americano da Universidade Yale, Bruce Ackerman, publicado no jornal Correio Brasiliense há pouco mais de uma semana,
no dia 13 de julho passado. Assumido o cultor da legitimação pelo procedimento, em detrimento das decisões materiais consagradas pelo poder constituinte, Eckermann, que, segundo consta, sequer fala ou entende a língua portuguesa, fez publicar artigo de opinião no referido Jornal da Capital Federal, cujo título diz tudo, abre aspas, o Brasil precisa de nova Constituição, fecha aspas. No texto do artigo, o norte-americano explicita, abre aspas, se a Assembleia Constituinte de 2023 adotar o parlamentarismo, a nova Constituição reduzirá bastante o risco de tomadas de poder extremistas. Fecha aspas. O extremismo, passo eu a dizer, é mais uma vez invocado como fantasma que assombra a todos. Mas dois plebiscitos, em 1962 e 1983, com amplo resultado contra o parlamentarismo, não convenceram as oligarquias brasileiras de que a soberania popular deve ser respeitada. Mas o mais grave é que a afirmativa, nas palavras de um estrangeiro, de que teremos uma nova Constituinte, denuncia o agravamento da conspiração em andamento contra o texto compromissório social da Carta de 88. O que esperamos não seja com o Supremo e com tudo, conforme asseverou triste figura que se posicionou em defesa do impeachment alegadamente contra a corrupção. Ocorre que todos, sem exceção, estamos limitados pelo direito. Nas palavras de Hans Kelsen, abre aspas, a vinculação do legislador sob o aspecto material é uma vinculação muito mais reduzida do que a vinculação do juiz, em que aquele é relativamente muito mais livre na criação do direito do que este. Fecha aspas. Alguém tem dúvida, indago eu, de que o legislador pode criar institutos jurídicos e que não cabe ao juiz ou ao poder executivo tal atribuição? Parece ser algo óbvio, mas no artigo 20 da Constituição da Alemanha de 1949 consta, artigo 20, passo a ler, princípios constitucionais, direito de resistência. Número 1, a República Federal da Alemanha é um Estado federal democrático e social. Número 2, todo o poder estatal dimana do povo. É exercido pelo povo por meio de eleições e votações e através de órgãos especiais dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Número 3. O poder legislativo está vinculado à ordem constitucional. Os poderes executivo e judiciário obedecem à lei e ao direito. Número 4 e último. Não havendo outra alternativa, todos os alemães têm o direito de resistência contra quem tentar subverter essa ordem. Reitero, o número 3 do artigo 20 da Constituição da Alemanha expressa bem o trauma de uma nação que passou pelo nazismo. O poder legislativo está vinculado à ordem constitucional. Parece óbvio. O legislador deve observar a Constituição. Ponto e vírgula. Os poderes executivo e judiciário obedecem à lei e ao direito. Ou seja, executivo e judiciário não são fontes primárias do direito, no nosso sistema, pelo menos. E o item 4 não estaria de graça. Leio novamente. Não havendo outra alternativa, todos os alemães têm o direito de resistência contra quem tentar subverter essa ordem. E aqui cabe uma observação com relação ao mesmo preceito quanto ao texto da Constituição italiana. A Constituição alemã é de 49 e a Constituição italiana entrou em vigor em janeiro de 48. E na Constituinte, ninguém menos do que Constantino Mortati, o grande cultor della Costituzione in senso materiale, uma obra até hoje reverenciada no sentido de que as constituições têm uma identidade material, uma identidade substantiva. Constantino Mortati votou contra esta cláusula do direito de resistência e fundamentou, isso consta inclusive nos seus comentários, o direito de resistência é implícito no princípio da República, disse Mortati. Se alguém ousar desrespeitar a compreensão da res pública, de que o espaço público a todos pertence, o cidadão está autorizado ao direito de resistência, disse Constantino Mortati. No Brasil, a consagração do Estado democrático e social de direito no artigo 1º da Constituição de 88, em texto constitucional dogmático, promulgado, formalmente codificado, analítico e rígido, colocou o nosso país em igualdade institucional com as maiores democracias do mundo, com explícito fundamento material nos valores da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, do trabalho e da livre iniciativa,
e, por último, do pluralismo político. E no texto do artigo 170 da mesma Constituição, ainda vigente hoje, nossa querida Constituição de 88, lá consta, artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 1. Soberania nacional. 2. Propriedade privada. 3. Função social da propriedade. 4. Livre concorrência. 5. Defesa do consumidor. 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. 8. Busca do pleno emprego. 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, de 9 princípios definidores da ordem econômica, apenas 2 são de matriz assumidamente liberal. Os demais todos conformam a ordem econômica em defesa do meio ambiente, da defesa do consumidor, enfim, da função social da propriedade, da preservação e da busca do pleno emprego, da combate às desigualdades regionais e do favorecimento da pequena e microempresa. Neste sentido, Paulo Bonavides é preciso ao registrar em obra conjunta com Paes de Andrade acerca da história constitucional do Brasil. Abre aspas, disse Bonavides e Paes de Andrade. Disseram: foi a ação participativa popular, vivida com toda a intensidade ao transcurso dos 20 meses de trabalho da Assembleia, que, em verdade, legitimou a Constituinte e deu força e sustentação ao seu presidente no confronto com o Executivo. E inibiu e paralisou a ação provocadora dos agentes empenhados em minar e desmoralizar o poder constituinte. É, portanto, digo eu, responsabilidade e tarefa de todos os segmentos sociais preservar, em sintonia com os órgãos de controle e garantia dos direitos constitucionais individuais, coletivos, sociais e difusos, a proteção e os esforços de efetividade normativa do texto constitucional. Que o combate às fake news pelo STF não se limite a um ato de legítima defesa de uma Suprema Corte diante de suas contradições na vida republicana nacional e se coloque como efetiva defesa da integridade da Carta Democrática de 88, pois ainda ecoam as palavras de Ulisses Guimarães quando, do início da votação do segundo turno na Constituinte, ao responder ao então presidente José Sarney, diante do que foi considerada na época o mais contundente ataque aos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, dado que em cadeia de rádio e televisão, no dia 26 de julho de 1988, para aniversário amanhã, Sarney sustentou uma visão apocalíptica da futura carta ao prever, palavras de Sarney, abre aspas, impactos diretos e imediatos sobre o orçamento da União e, ainda disse Sarney, o Brasil corre o risco de tornar-se ingovernável nas relações de trabalho, na família e na sociedade. O ataque recebeu no dia seguinte, também em cadeia de rádio e televisão, transmitida do plenário da Assembleia Constituinte, uma vigorosa manifestação de otimismo como resposta do presidente da Assembleia, deputado Ulisses Guimarães, ao enfatizar que, disse Ulisses Guimarães, a Constituição será a guardiã da governabilidade. A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a doença inassistida são ingovernáveis. Repito, palavras de Ulisses Guimarães. Repito, esta será a Constituição cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros. Esta Constituição, o povo brasileiro me autoriza a proclamá-lo. Não ficará como bela estátua inacabada, mutilada ou profanada. O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Fecha aspas, disse Ulisses Guimarães. Aqui reside, portanto, a mais gritante diferença entre a doutrina de Hans Kelsen, cultor do controle de constitucionalidade por um órgão técnico, o que hoje está difundido na Europa e se irradiou para todo o mundo no pós-guerra, e as determinações abstratas da violência decorrentes da tese de Carl Schmitt, de que o mais forte e poderoso decide sobre a exceção e caberia ao presidente da República decidir o que é constitucional. Pois essa era a tese de Carl Schmitt nos estertores da República de Weimar, e que todos sabem que se desdobrou
em 1933, na ditadura do nazismo. E Carl Schmitt sustentou que o presidente da República deveria dizer o que é constitucional ou não. E algo já foi dito entre nós em tom de galhofa pelo atual presidente da República. Eu sou a Constituição, disse ele. A consistente negativa de Kelsen de que um bando de ladrões jamais poderia ser considerado um Estado se fundamentava precisamente na continuidade histórica inexistente nas contingentes organizações delinquentes. Um bando de ladrões apenas seria um Estado no momento em que tal quadrilha pudesse se afirmar como com continuidade e estabilidade, o que na realidade nunca ocorrerá, sabemos, pois no máximo se dará uma fragmentação do território com a definição de novas soberanias, ao gosto de quem talvez hoje cultue datas e bandeiras estrangeiras em prédios oficiais. Mas essa, infelizmente, também parece ser a triste obra de tribunais, que, em nome do clamor popular, decidem ad hoc e não renovam as próprias teses em casos com circunstâncias similares. Afinal, e ao cabo, estes tribunais desconstituem a autoridade não apenas da Constituição, mas do próprio Estado brasileiro. O certo é que o clamor público não deveria conformar a autoridade à legitimidade das decisões judiciais, e muito menos poderia autorizar a desconsideração da máxima de Émile Butmi, de que no presidencialismo os poderes expressam linhas paralelas que jamais se encontram, pois nem mesmo as atribuições institucionais autorizam exceções em nome de um suposto poder moderador que se coloque acima dos demais. Poder moderador que sabidamente apenas existiu na Constituição de 1824, outorgada por Pedro I, com inspiração na obra do constitucionalista conservador francês Benjamin Constant, concebida sob medida para sustentar a restauração da dinastia Bourbon após a queda de Napoleão. É fácil constatar que não faz sentido atribuir o controle de constitucionalidade a um órgão técnico, no sentido de não possuir autoridade política conferida pela soberania popular, quando este delibera concedendo entrevistas, proferindo declarações fora dos autos acerca de temas em debate ou que deverão entrar em debate na corte, ou até mesmo participando de reuniões acerca de disputas de poder e definições de políticas na República. Felizmente, invocando novamente a criteriosa distinção do mestre Paulo Bonavides, é fundamental ter bem presente que o Brasil não vive uma crise constituinte, mas sim uma crise constitucional e democrática, de responsabilidade de todos os poderes da República e da autocracia escravocrata e colonial que nunca deixou de nos reger. De tal modo que a solução não passa por negar o valor da democracia, e sim por revigorar os seus preceitos com a plena e efetiva observância dos princípios e regras constitucionais e o pressuposto revigoramento da soberania popular, com a adoção do que ouso apontar como 3 temas pontuais e de fácil entendimento pelo conjunto da sociedade e do povo brasileiro no esforço de relegitimar os poderes da República. Com a instituição, primeiro, do Instituto do Recall para o Poder Executivo. Segundo, da definição objetiva em lei de critérios aferíveis exclusivamente pela Justiça Eleitoral para a convocação e a realização de plebiscito e referendo por iniciativa direta da cidadania. Hoje, a nossa Constituição diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar plebiscito e referendo. Entendo que uma lei deveria dizer e apontar critérios objetivos para serem aferidos exclusivamente pela Justiça Eleitoral, a começar pelas reformas trabalhista e previdenciária, ilegítimas desde o nascedouro em face dos dados secretos do ministro da Fazenda, em contraste com os anos de trabalho a mais impostos ao povo, com a manutenção e até mesmo o incremento de privilégios inexplicáveis. O povo brasileiro tem o direito de decidir num referendo se estas reformas trabalhista e previdenciárias são válidas. Em terceiro lugar, já que falei do Poder Executivo e do Poder Legislativo, eu entendo que deve ser vedada a participação de qualquer representação corporativa nos Conselhos Nacional da Magistratura e do Ministério Público, até porque a última instância do Judiciário é um órgão do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. E quanto ao Exército, não custa lembrar, ainda que alguns segmentos deste invoquem o texto do artigo 142 da Constituição e as atribuições constitucionais da Presidência da República, também o Exército não exerce função moderadora, pois a soberania é popular e não há hierarquia entre os poderes, independentes e harmônicos entre si.
conforme consta no artigo 2º da Constituição e no artigo 20 da Constituição da Alemanha, que clausula expressamente o direito de resistência, que aqui também é válido, enquanto princípio de defesa da República. Com tais mudanças, entendo que restará concluída a obra do poder constituinte. Ouso dizer que se legitimou com a ampla participação popular, como atesta Paulo Bonavides, mas foi incapaz de redefinir o Estatuto do Poder para dar eficácia para o texto compromissório econômico, social e cultural da Carta Constitucional de 88. Levar a sério os direitos econômicos, sociais e culturais significa concretizar o texto da Constituição Econômica e explicitar a prevalência da vontade de constituição do povo brasileiro, e não da vontade do mais forte ou do mais prepotente ou do mais arrogante, tal como no lamentável incidente do desembargador paulista na cidade de Santos. A grande questão posta no debate entre Hans Kelsen e Carl Schmitt não foi outra senão quem nos protege. Respondo, novamente concordando com Kelsen. Quem nos protege é o Poder Judiciário, ao observar a lei e a Constituição com coerência e uniformidade na interpretação e aplicação do direito. Assim, até mesmo uma mutação constitucional, saudável interpretação do texto, com identificação de normas diversas diante da evolução histórica, social e cultural, pode ser inconstitucional, na medida em que tal mutação não atente para a realidade e expresse apenas uma reverência ao poder econômico, ou até mesmo a busca de legitimidade desconsiderando a tripartição funcional de poderes por ação ou omissão, pois não há maior ativismo do que não decidir. A lei não possui palavras inúteis, e muito menos o texto constitucional, o que nos faz recordar Umberto Eco, no texto de sua Obra Aberta, ao defender, ainda na década de 60 do século passado, uma abertura da mensagem diante da liberdade do leitor. Todavia, em meados da década seguinte, Umberto Eco escreveu Os Limites da Interpretação, quando alertou para o perigo fascista de uma irracional subordinação do universal ao particularismo e explicitou que tais limites residem na impossibilidade do intérprete para escrever o texto. A ordem econômica constitucional democrática expressa um conceito jurídico que conforma o Estado e define o sentido do ordenamento jurídico ao assumir o compromisso de fazer do Brasil, conforme consta nos objetivos da República constantes no artigo 3º da Constituição, uma sociedade livre, justa e solidária, voltada para o esforço de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Um desiderato voltado ao bem comum e cuja concretização somente será efetiva com a consciente participação de todo maior da sociedade brasileira, limitando os órgãos e estruturas do Estado, conformados pelas decisões fundamentais do Poder Constituinte de 88, ao caráter de mero meio para a realização daqueles objetivos. A democracia constitucional e, com ela, a Constituição Econômica representam a afirmação do máximo de igualdade e liberdade possível dentro da ordem jurídica normativa e pressupõe uma plena observância dos direitos econômicos, sociais e culturais, o que contrasta com pretensões ainda hoje redivivas de hierarquia e disciplina próprias do atavismo e de segmentos em descompasso com o processo civilizatório. Assim, concluindo, gostaria de ler o último parágrafo do livro que estou franqueando em e-book para acesso gratuito no site do IBAP, o qual é o resultado de minha tese de doutorado, como dito, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com o título de Soberania, Constituição e Mercado, Direito dos Povos ao Desenvolvimento e ao Regime Democrático. Pelo que reitero os meus agradecimentos aos amigos José Nosineto e Guilherme Purvim por terem, com o auxílio da dirigente Renata Lourenço, dado esforços para, em tempo exíguo, obter o SBN, para que eu pudesse anunciar hoje tal divulgação e lhes dizer, encerro com essas palavras, a cultura, a arte, a música, a amizade, o amor, a reflexão científica e mesmo a fé religiosa são esferas sociais que não dependem de maiorias e somente poderão integrar o cotidiano dos processos democráticos sem comprometer a própria integridade dos seus sujeitos com a construção de processos verdadeiramente participativos, como sustentava a doutora Madeleine agora mesmo. Nesta quadra,
O constitucionalismo concebido no espaço nacional pode não ser o passo definitivo na garantia da paz pela via democrática, mas, por certo, representa um salto gigantesco na história da humanidade e hoje não encontra contraste no âmbito do árduo e imprescindível exercício da soberania popular, enquanto via necessária para o efetivo respeito do ser humano pelo ser humano, com plena fraternidade e humanismo. O constitucionalismo ainda é a expressão máxima da pluralidade democrática e do sentido aberto e plurilinear da história contemporânea, o que cobra a efetividade e a decorrente força normativa da Constituição em sintonia com o protagonismo do conjunto da sociedade na constante busca do desenvolvimento individual e coletivo em um Estado constitucional, democrático e ecossocial de direito. Muito obrigado e desculpando por ter me excedido do tempo.